Bom dia, meu nome é Paulo Carvalho, sou professor do Departamento de Engenharia Elétrica da UFC e hoje vamos tratar da parte 5 do nosso curso de geração fotovoltaica. O tema é sobre sistemas autônomos, né? Então, sobre sistemas autônomos, entendemos os sistemas não conectados à rede elétrica. No caso aqui, o fotovoltaico é a única fonte de energia elétrica para a carga. Uma primeira aplicação de sistemas fotovoltaicos autônomos vamos encontrar no campo espacial, né? Então, temos aqui uma foto aqui da NASA, da sonda Juno, hoje está em órbita do planeta Júpiter e constitui a aplicação da fotovoltaica mais longe, né? Já construída pelo ser humano. Então, aqui a gente faz uma alusão ao primeiro uso da fotovoltaica, que foi para acionamento, para fornecimento de energia elétrica para operação de satélites, né? Apesar do primeiro satélite construído pelo ser humano foi o Sputnik, não utilizava módulos fotovoltaicos, mas logo os primeiros passaram a usar e essa tecnologia vem sendo usada até hoje, né? Não tem competição para fornecimento de energia elétrica para os circuitos dos satélites. Aqui uma outra aplicação bastante interessante, que quando estivemos visitando um congresso na área fotovoltaica, então acionamento de brinquedos, então todos esses dispositivos têm pequenos motores ligados que quando expostos à luz artificial passam a pequena área fotovoltaica em cima aí da superfície passa a acionar esses motores, então fica aqui uma aplicação aqui não muito usual para a tecnologia fotovoltaica. Aqui no ambiente urbano, nós temos aqui para estacionamento, né? Aqui uma rua aqui na Alemanha em que o fotovoltaico alimenta um banco de baterias que funciona aqui o sistema para a obtenção dos bilhetes aqui do estacionamento desse parque. Aqui nós temos uso para veicular, né? Então, explicando aqui a foto, esse carro aqui é da esquerda, ele está pendurado pela parte da frente, então a gente está vendo aqui a parte superior do carro, ele é todo coberto com uma película aqui de filme fino, e com isso toda essa superfície superior do automóvel ela está contribuindo para o carregamento de banco de baterias, algo que existe a tendência de cada vez mais ser utilizado à medida que cresce o uso do carro elétrico, do veículo elétrico. Voltando aqui mais para a nossa realidade, as primeiras aplicações da tecnologia fotovoltaica no Brasil, né, foram no Nordeste, e se destaca aqui o estado do Ceará, foram para sistemas de bombeamento d'água. Então, ocorreram projetos desde o final da década de 80 para instalação de bombeamentos acionados por módulos fotovoltaicos. Aqui é uma das unidades visitadas, então nós temos aí o conjunto de módulos, aciona um conjunto motobomba. A realidade do interior se utiliza particularmente poços profundos, então aciona uma bomba de centrífuga de alta pressão e a água é bombeada, armazenada nesse tanque. O tanque fica aqui já na sombra do próprio módulo para evitar o aquecimento da água e é a população vindo buscar aqui essa água. Então, para muitos locais afastados, ainda hoje são utilizados sistemas de bombeamento d'água fotovoltaico que se garante aí pela um elevado tempo de uso, né, uma vida útil bastante elevada devido aí a alta confiabilidade da tecnologia fotovoltaica. Aqui dentro desse campo do sistemas autônomos, vamos citar algumas pesquisas
realizados no nosso laboratório, Laboratório de Energias Alternativas da UFC. Destacamos aqui a pesquisa de mestrado, Sistema Fotovoltaico Aplicado à Irrigação de Unidade Agrícola de Produção Familiar. Rosa Chilundo, professora de Moçambique, vai fazer mestrado aqui conosco. E o objetivo da pesquisa foi analisar a viabilidade técnica e financeira de um sistema fotovoltaico autônomo para bombeamento de água aplicado na irrigação de unidade de produção agrícola familiar. Então, nós temos aqui a estrutura à esquerda, né, os blocos, temos um reservatório, água bombeada por um conjunto de motobomba, a energia elétrica vindo do módulo fotovoltaico, tinha um sistema de controle e aquisição de dados, os dados eram transmitidos e processados, e a área de produção. Aqui à direita, essa pesquisa foi feita em parceria com o NEPAL, Núcleo de Ensino e Pesquisa de Agricultura Urbana do Centro de Ciências Agrárias da UFC. Foram estabelecidos esses canteiros circulares, né, chamados mandalas, e no centro tem esse reservatório de água, e a água era bombeada visando essa produção agricultura familiar, que é responsável pela quase totalidade da produção dos alimentos que são consumidos no Brasil. Aqui um desenho, uma estrutura básica, né? Nós tínhamos esse reservatório no centro, né, desses canteiros circulares, um chave-boia controlando aqui o processo de bombeamento, motobomba, apenas um módulo fotovoltaico, um sistema de aquisição de dados. Nós tínhamos aquisição de dados aí de pressão, vazão, corrente, tensão e saída para o sistema de irrigação. Aqui uma vista, né, da estrutura aqui ao lado do laboratório de energias alternativas, próximos ali ao muro da Mister Hall. Então nós tínhamos aqui o canteiro circular, produção de hortaliças, um módulo era o responsável por esse bombeamento, né, e dentro dessa caixa temos aqui os sistemas de aquisição de dados, sensores. Bom, os sensores utilizados, como eu falei, sensor de vazão e de pressão, aí você tem a potência hidráulica, tinha um manômetro também para inspeção visual, um conjunto motobomba CC, então medimos tensão e corrente, aí tínhamos a potência elétrica demandada, e um sensor de umidade do solo. Isso foi um aspecto interessante da pesquisa. Através desse sensor, poderíamos exatamente monitorar a umidade do solo. Então, após um período em que ocorria irrigação das hortaliças, quando a umidade atingia um determinado valor, o bombeamento era interrompido, evitando com isso o desperdício de água, e o processo de irrigação só era acionado novamente quando a umidade baixava no nível, ou seja, obviamente indicando aí que era necessário reiniciar o processo de irrigação. Então, com essa estratégia de economia d'água, né, lembrando que moramos numa região semiárida, então o controle da demanda de água é de grande importância. A unidade consumiu 31 mil litros de água, demandando 5,2 kWh de eletricidade em 44 dias de operação. Esse período é o ciclo aí para a produção das hortaliças, né? Com o sensor de umidade, economizou 3.608 litros e 0,6 kWh de energia elétrica. Então, aqui o detalhe aqui na foto à esquerda dos microaspersores, né, usados para irrigação das hortaliças. Aqui todos os dados medidos, né? Então, como foi falado, vazão e pressão, tensão e corrente, umidade, e o piranômetro fornecendo aí o valor da irradiância solar. E aqui uma situação prática, né? Um determinado dia nós temos aqui à esquerda no eixo vertical vazão, litros por minuto, à direita irradiância, em vermelho, então um dia aqui muito bom, sem nuvens, né? Vejo que ao meio-dia chegamos aí a 1.000 watts por metro quadrado, e a irrigação ela só ocorre no início e no final do dia, exatamente devido à existência do sensor de umidade. Então, com isso, a gente consegue uma estratégia interessante, simples, né, de baixo custo, para melhor gerenciamento tanto da água como da energia elétrica, já que nesse período aí, de 9 às 14 horas,
a energia elétrica pode ser utilizada para outras finalidades. Aqui uma outra pesquisa, né, do Renato Sampaio Holanda de Oliveira, dissertação de mestrado, planta laboratorial de dessalinização via osmose reversa alimentada por energia solar fotovoltaica com ou sem baterias. Então aqui o objetivo é viabilizar a instalação de uma planta de dessalinização via osmose reversa alimentada por fotovoltaica. Tá? Então aqui basicamente no interior do nosso laboratório, na foto à esquerda a gente tem tanques, né, que simula aí o armazenamento d'água. Nessa parte do meio está a unidade de osmose reverso, tem 2 tubos brancos na parte superior dessa prancha, pode ser visto 2 tubos, dentro estão as membranas, então uma bomba leva água com pressão até essas membranas, e a água é separada em 2 fluxos, né? Uma com um pouco teor de sal, que é a água potável, e outra com o elevado teor de sal, que é o concentrado. Então aí consiste o processo de osmose reversa, basicamente uma bomba de pressão, joga água contra a membrana e separa a água em 2 fluxos, uma com o sal e outra com pouco sal, que é a água potável. Tá? Então toda essa estrutura aqui de dessalinização, popularmente o osmose reversa é conhecido como dessalinizador, toda essa estrutura do dessalinizador é acionada por esses 5 módulos fotovoltaicos, aqui estão na parte superior do LEA, do laboratório, e isso tudo acompanhado, nós temos aqui vários sensores de vazão, pressão, tensão e corrente, utilizando 2 bombas, uma para bombear a água até um tanque, né, que seria um tanque de armazenamento, e outra para bombear a água contra as membranas da osmose reversa. Aqui a estrutura pode ser melhor vista, então aqui à esquerda o poço, lá no laboratório era representado por uma caixa d'água. Havia um primeiro motobomba, levava água até um tanque de armazenamento, que seria o segundo tanque. Desse segundo tanque, uma segunda bomba, motobomba, pressurização, leva a água para as membranas, e a gente pode ver aqui do lado direito, membranas de osmose reversa, o fluxo da água é dividido em 2, né? Então um chamado concentrado fica com 90% dos sais, e o outro permeado, que é água potável com baixo teor de sais. Logicamente que a água tem que ter ainda algum conteúdo de sal para poder ter valor nutricional, né? Todas essas 2 bombas, como eu falei, alimentados pelos módulos fotovoltaicos, e nós testamos aqui nessa pesquisa de mestrado a possibilidade do uso de baterias. Então foi testado tanto a configuração usando baterias como a configuração sem baterias. Aqui, então, brevemente, os resultados, né? Melhor relação custo-benefício, foi uma planta sem conexão do banco de baterias, utilizando 3 módulos fotovoltaicos, uma produção diária de água potável de 175 litros a 324 miligramas por litro, isso aí é a salinidade, né? Com custo total específico de R$ 18,00 por metro cúbico. Então, lembrando, isso aqui é uma unidade de pequeno porte, visando um abastecimento residencial, né, de uma família. Tá? Então isso aí devido a essa produção aqui de menor porte, e a configuração atendendo a melhor relação custo-benefício foi essa, sem baterias e utilizando 3 módulos fotovoltaicos. Bom, outra aplicação, falamos aqui do bombeamento d'água, outra aplicação são para sistemas residenciais e micro-redes. Então, os sistemas residenciais são caracterizados pela presença de banco de baterias, que logicamente nas aplicações residenciais a energia elétrica vai ser a luz, né? Principalmente para sistemas de iluminação, a energia elétrica vai ser precisa à noite, então obviamente eu tenho que utilizar um banco de baterias. E micro-redes, quando eu tenho algumas residências, né, no modo autônomo, não conectada a uma rede elétrica central, então pensamos aí é utilizado o termo de micro-redes. Para exemplificar, né, em casos práticos de aplicação, nós vamos aqui utilizar imagens de nossa visita à reserva extrativista Tapajós,
Arapiuns, tá? Essa reserva extrativista, essa área verde clara aqui no centro do nosso mapa. Ele está na margem oposta aqui, margem esquerda do rio Tapajós, em frente à cidade de Santarém, né, que é a segunda maior cidade do Pará. Então foi uma visita que nós fizemos e vamos mostrar aqui situações reais da utilização de sistemas autônomos fotovoltaicos residenciais, porque a dificuldade, né, de chegar à rede elétrica convencional a essa região. Apesar no Brasil ter havido um progresso muito grande de eletrificação na primeira década do século XXI, né? Aqui no Ceará, por exemplo, praticamente 100%, mas ainda hoje se calcula em torno de 1, 2% da população da região norte não tem acesso ainda à rede, não tem acesso ainda ao sistema integrado nacional. Então, nesse caso, compensa, faz mais sentido utilizar sistemas autônomos, e aí se destaca a geração fotovoltaica. Então, o primeiro sistema é a sede de uma ONG, de uma organização não governamental. Então, a sede dessa ONG que atua na região, ela é abastecida por plantas, por módulos fotovoltaicos, né? Então, aqui estão os módulos que abastecem a sede dessa instituição. Aqui vemos aqui os diversos circuitos internos dessa instituição. Então, toda a geração fotovoltaica ela é dividida em diversos circuitos. Nós podemos ver aqui, né, nas caixas aqui de segurança, tomadas, iluminação, tá? Tomadas, então é dividido. Logicamente, há todo um processo de conscientização dos usuários, que as cargas elas têm que atender determinados limites, né? Então são para cargas de pequeno porte, carregamentos celulares, iluminação, computador. Então há todo um esclarecimento que a potência, né, a ser demandada tem que obedecer certos limites, considerando as especificidades da geração fotovoltaica. Aqui o banco de baterias, então são diversas baterias, né, protegidas aqui numa sala ventilada, evitando aqui as altas temperaturas. Vale destacar aqui que esse obviamente é o elemento mais caro de todo do sistema, né? As baterias elas têm mesmo respeitando os limites de carga e descarga, ela tem uma vida útil em torno de, quando bem usadas, de 4 ou 5 anos. Então, nesse período, todas essas baterias têm que ser substituídas, né? A gente compara aí com a vida útil dos módulos fotovoltaicos, são em torno de 20 anos. Então, se imagina aí, durante 4 ou 5 vezes, todos esses bancos de baterias devem ser substituídos ao longo da vida útil dos módulos fotovoltaicos. Aqui já um sistema residencial, então na zona rural mesmo, no meio da floresta amazônica, tem várias residências, pequenas comunidades. Então aqui cada residência é abastecida com fotovoltaico. Nós vemos aqui 2 módulos fotovoltaicos, então abastece aqui a carga da residência, caracterizada por uma televisão, né? Existe toda uma demanda cultural, as comunidades colocam um alto nível de importância ao acesso à televisão. Então tem aqui a antena parabólica, então uma das cargas prioritárias é a televisão, abastece a televisão, iluminação, né, carregamentos celulares, pequenas demandas residenciais. Aqui o sistema já dentro da residência, né, o sistema de proteção, o controlador de carga, então todos os circuitos aqui para internos já a residência. Aqui vemos o banco de baterias para essa residência, vendo que são utilizadas 2 baterias. Aqui uma solução da própria comunidade para proteção, né, segurança. Foi feita essa grade aberta, facilita a ventilação e que serve também como um banco, né, uma pequena mesa aí para sentar ou colocar coisa em cima, em coisas fica protegida o banco de baterias, e ao mesmo tempo pode ser utilizado aqui como um banco.
Aqui nós temos aqui uma unidade de processamento da comunidade, então são processadas sementes, né, uma produção agrícola local. Vemos que a quantidade de módulos fotovoltaicos é maior, né, e basicamente aqui vão ser utilizados para carregamento de um banco de baterias que vai manter uma geladeira. Então, logicamente, nesse caso a demanda é maior. Né, a geladeira é utilizada para armazenar os frutos aí do processamento de alimentos. Então, vemos aqui à direita, né, o banco de bateria, no caso são utilizadas 4 baterias, o sistema de proteção, e aqui à esquerda a geladeira, né, de corrente contínua, né, alimentada aqui pelo banco de baterias para armazenar os produtos aqui da comunidade. Dentro desse tópico, né, vamos falar aqui dos sistemas híbridos. Híbridos seria uma categoria aqui dos sistemas autônomos, né? Então, nesse caso, continuamos não ligados a uma rede elétrica principal, mas várias fontes são somadas para abastecer a carga. Então, tradicionalmente, os sistemas híbridos, eles são ligados a um gerador diesel. Historicamente, né, em áreas remotas, o gerador diesel sempre foi a prioridade. Numa segunda etapa, tanto a geração fotovoltaica como aerogeradores foram utilizados junto com o diesel para reduzir a demanda de diesel. Tá? Então é o que a gente está vendo, por exemplo, nesse desenho. Tem um gerador diesel, mais um aerogerador e mais uma planta fotovoltaica, com essa missão de reduzir a demanda de diesel, né? E mais recentemente temos visto, né, que tem sido inclusive tema de nossas pesquisas, são chamados híbridos 100% renováveis. Então são sistemas híbridos que não utilizam o gerador diesel, se baseiam apenas em fontes intermitentes, solar e eólica, e logicamente o desafio aí é grande para fornecer uma energia elétrica com a qualidade, né, comparável à da rede convencional. O desafio é grande, então, e aí necessariamente se faz uso de banco de baterias ou outras formas de armazenamento de energia. Aqui nós temos uma aplicação na Universidade de Kassel, na Alemanha, né? Essa pesquisa era para sistemas híbridos para ilhas, né? Na Grécia. A Grécia é um país composto de centenas de ilhas, então o abastecimento de energia elétrica nessas ilhas sempre é um desafio. Então é um estudo que estava sendo feito na Universidade de Kassel para o abastecimento de energia elétrica dessas ilhas com sistemas híbridos. Então vemos aqui os módulos fotovoltaicos, o aerogerador, e no interior desse container existe um gerador diesel. Voltando aqui para as nossas pesquisas, no nível do Laboratório de Energias Alternativas da UFC, né, o LEA, nós temos aqui a pesquisa de mestrado do Marcelo Arruda, né, desempenho técnico financeiro de sistema híbrido eólico solar aplicado ao bombeamento de água. Então, o objetivo é a instalação e avaliação do desempenho técnico financeiro de um sistema híbrido eólico fotovoltaico aplicado ao bombeamento d'água. Nós temos aqui nessa figura a estrutura básica, né, do dispositivo, da pesquisa, um aerogerador, módulos fotovoltaicos. Nós tínhamos esse conversor, né, essa unidade aí de gerenciamento de energia. Então, de acordo com o nível de carga e descarga, a parte da energia era enviada para esse banco de baterias, ou, se necessário, retirada a energia desse banco. Um analisador para acompanhar os dados de geração. A carga era um conjunto motobomba, que nós fazíamos aqui circular água, né, já que era apenas para medição de diferentes níveis de altura, de diferentes vazões. Tinha uns data logger fazendo aquisição de vários sensores, né, tensão corrente, dados do anemômetro, da radiação solar, dados do piranômetro, radiação solar, perdão, anemômetro, velocidade do vento, tá? Perdão. Então, nós temos aqui a estrutura. Todo esse conjunto foi instalado aqui nas dependências do Departamento de Engenharia de Pesca, que fica em frente ali o açude do campus do PC, e logicamente a razão da escolha é porque, como tem esse espelho d'água, né, na frente,
é o melhor local do campus do PC para instalação de um aerogerador. Aqui alguns dias característicos, né? Então um dia que representa a média do período. Então temos aqui na parte de cima dia característica último trimestre de 2014 e na parte inferior dia característico primeiro trimestre de 2015. Né? Então nós sabemos que o primeiro trimestre, né, a parte inferior, é o período de chuva no Ceará. Então vejam que tanto o nível de velocidade de vento como de radiância é mais baixo, a velocidade vai até 5 e radiância até 800. Na parte superior, o último trimestre, nós sabemos que no Ceará é o período que não ocorre chuvas, então é o maior índice de radiação, maior índice de velocidade do vento. Então vemos aqui a velocidade do vento até 7 metros por segundo e radiância até 1000. E observamos algo que é característico aqui do litoral do Ceará, que não há complementariedade entre o potencial solar e eólico. Né? Então, aquela complementariedade a gente entende. Quando um está baixo, o outro compensa. Isso não ocorre no litoral do Ceará. Né? Então, a gente pode observar que tanto faz estar no período chuvoso ou no período seco, o vento, né, ele acompanha perfeitamente a curva da irradiância. Então, começa o dia, né? A irradiação solar vai aumentando, o vento também vai subindo, chega um pico aí um pouquinho depois, a radiação solar ao meio-dia, o vento vai um pouquinho mais, começa a cair, vem à noite, o vento também baixa. Então veja que para as condições do litoral do Ceará, o vento se casa perfeitamente com os valores da radiação solar. Tá? Vale sempre destacar que essas são condições específicas do litoral do Ceará. Tá? Então, qualquer outro local tem que ser verificado se ocorre ou não a complementariedade. Né? Então, é algo específico de cada local. Não há condição da gente generalizar essa característica. Aqui são dados medidos, né? Um dia aqui específico, 11 de fevereiro de 2015, a geração eólica aqui está em verde, então veja que começamos por volta de 7,50, vai aumentando um valor máximo aqui por volta de meio-dia e terminamos aqui por volta de 18 horas, o vento vai baixando. Então, obviamente, vai seguindo aí a curva da geração fotovoltaica, que está em vermelho, obviamente o maior valor por volta do meio-dia, e vai baixando até chegar aí às 18 horas. Então, como foi dito, o vento casa perfeitamente com o recurso solar. Ok? Observamos aqui também a curva do nível de energia da bateria. Né? Então, aqui ao longo do dia positivo, ela sendo carregada, e a partir mais ou menos aqui das 16 horas ela começa a entrar no nível negativo, começa a ser descarregada, obviamente em função aqui do nível da radiação solar e da velocidade do vento que estão diminuindo. Bom, com isso encerramos referência do nosso livro, né, Geração de Energia Elétrica Fundamentos. Aqui tem página da NASA, dissertações de mestrado, Rosa, Renato, Marcelo Ferreira. As fotos são do autor, exceto quando indicado. Então, obrigado pela atenção, até o próximo encontro.